Quem é que nunca teve medo de seguir em frente e já quis parar? Quem nunca fechou os seus olhos e pediu pra Deus fazer o tempo passar? Quem nunca foi dormir chorando e acordou sorrindo só pra disfarçar? Quem nunca precisou de abraço e quando olhou pro lado ninguém estava lá? Quem nunca foi deitar mais cedo só pra ver se a dor sumia ao acordar? Quem nunca chorou bem baixinho só pra ninguém escutar? Sentir medo é normal, mas se sentir sozinho não é natural. Jesus preenche a alma. Pare pra pensar no Deus que deu o seu único filho pra morrer no teu lugar. O resto então é fácil, é só acreditar. A vida é feita de esperanças e motivos pra sonhar e conquistar, motivos pra sorrir e chorar, para perder e pra ganhar. O que seria de um vencedor sem suas guerras pra lutar? A gente hoje, como eu já disse, a gente está recebendo aí nosso amigo Cleiton do AD Coral, e a Letícia ia vir, né, Cleiton? Mas cara, porque lá são, as bebês ficaram, por conta do calor, as bebês ficaram um pouco enjoadas, mas ela com certeza, assim que ela puder, ela tá lá pegando uma aqui e outra ali, começando a chorar. Esse tempo é bastante desafiador para quem tem duas crianças, né, mano? Aí, mas ela falou, amor, vai, tenho certeza que vai ser bênção. Ela estava desejosa de estar aqui, mas não vai faltar oportunidade, tenho certeza. Com certeza. Hoje a gente vai estar conversando aí um pouco sobre o governo na cosmovisão bíblica. Eu tenho certeza que todo mundo achou que era política, achou que a gente... Não, agora esses caras vão falar pra caramba sobre política. Não. A eleição já passou, então a gente não veio aqui influenciar o seu voto de maneira nenhuma. De maneira alguma. A gente só veio aqui falar sobre um pouco de governo pessoal, sobre ter submissão, sobre ter fé, sobre confiar em Deus, estar debaixo da vontade de Deus, dos propósitos de Deus. E a gente vai compartilhar alguma coisa aí dentro da palavra aí com vocês, para vocês estarem recebendo aí da parte de Deus alguma coisa. Mas, Cleiton, antes conta pra gente como é que surgiu esse negócio aí, cara, de AD Coral. Cara, eu lembro que tudo não passava de um sonho, né? Eu com um amigo meu chamado Felipe, que hoje não faz parte mais do ministério, tá muito dedicado à igreja dele, a gente sonhava muito, cara. A gente ficava conversando altas horas na época, MSN, eu lembro, né? Da época do Orkut também, lá a gente ficava, cara, com influência, né? Kiki Franklin, Raiz Coral. Lá para onde 2008, 2009 a gente ficava conversando, pô, vamos montar um coral e tal. Na igreja que eu era, Brasil para Cristo, tinha um ministério de louvor bacana. E a gente falou, pô, tem muitos amigos que cantam, vamos reunir a galera, cara, a gente fazer um som diferente, né? E nossa ideia era aquela coisa do black music, né? E a gente começou a conversar, começamos a orar, né? A gente começou a conversar entre 2008 e 2009, só que esse projeto foi se concretizar em 2010, que foi o ano que eu já estava formado, que eu prestei um concurso, já estava formado. E a gente reuniu a galera e falou, vamos convidar os amigos e tal. E ficamos ensaiando durante muito tempo. E até que a gente recebeu o convite, o primeiro convite, né? Para uma agenda, pegamos amigos de outras igrejas, enfim. E foi tudo um sonho. E assim, eu falo, a gente conversa até hoje, né? Que a gente não tinha essa pretensão de atender a agenda, de ir para fora do estado, Não, a gente só queria fazer um som bacana, né? Só que minha pastora fala muito isso,
quando o nosso querer se encontra com o querer de Deus, ele sempre arruma um caminho para você percorrer. Normalmente esse caminho a gente desconhece, né? E às vezes por isso que a gente se preocupa. Mas Deus ele foi fazendo tudo e hoje, graças a Deus, a gente está indo para 8 anos, né? Próximo ano a gente faz 9 anos junto. Algumas formações mudaram, né? O coral reduziu um pouco, mas Deus tem sustentado a gente de forma gloriosa, né? E 2019 tem muita novidade aí que tenho certeza que quem curtiu a Decoral vai gostar. Pô, bacana, cara. Você tá falando agora de 9 anos, é mais ou menos o tempo que a gente começou lá o projeto no São Jorge, lá na igreja. Sério, cara? Com esse tempo mesmo. A gente tá fazendo agora acho que 10 anos. Ano que vem a gente vai fazer 10 anos. Bacana. De projeto e as datas até batendo, né? Bacana que Deus tenha abençoado. Vocês já tiveram lá, tiveram no Foi São benção, Jorge. uma igreja que ficou no nosso coração, né? Tiveram também no congresso, né? Teve lá ministrando a palavra. Eu lembro. Foi top, foi benção. Top. E aí, vamos cantar? Música que é porque eu curto as músicas meio diferentes, né? Às vezes, pô, cara, você não canta que as coisas que a galera canta. Às vezes na igreja a gente até ministra, né? Mas a ideia é porque eu ouço muito aquilo que me toca, né? E eu tava ouvindo uma música que é muito pertinente para os nossos dias, né? Tenho medo, não me ignore, sou de carne e tenho medo. E apesar de estar com Cristo, esse medo faz parte de um temor que eu tenho em mim. Sinto medo de ser visto e tratado como a bola da vez. E o medo só aumenta quando é pra fazer o que todo mundo fez. Sinto medo, apenas medo. Medo de virar artista e esquecer de mim. Esquecer da profecia que dizia assim: quero você fazendo tudo que eu fiz quando eu fui na terra. Medo de ir pros braços da galera em vez de ir pros teus. E quando acordar do sonho ver o que aconteceu. Eu preciso vencer hoje essa guerra. Não preciso ser o melhor, nem mostrar o que já fiz. Eu preciso viver a Bíblia e ser exatamente o que ela diz. Fazer a diferença até o coração parar seu. Me ajuda, me sustenta, me dá graça. Tenho medo de ser mais um. Top demais, cara. Pô, e se a galera quiser levar o Decoral lá na igreja dele, como é que faz? Cara, esse ano a nossa agenda já esgotou, graças a Deus. 2019 também? Não, 2019 não. 2019 a gente está com a agenda aberta, né? A gente evita colocar o banner, o flyer na internet em novembro, né? Mas já agora, a partir do dia 1º de dezembro, a gente já vai colocar com os contatos, né? Eu costumo dizer que só não leva a decorar na igreja a pessoa que não quer, né? Ah, é? Que é fácil levar a gente. É fácil. Né? É fácil. Só fazer o contato, né? Só fazer o contato. O WhatsApp é 991 12 7663 ou 99337 8324. E aí vem novidade, vai fazer uma nova roupagem? Sim, provavelmente a gente... Não, com pode certeza. Adiantar, né? Não vai adiantar. Mas a gente vai lançar um single agora no próximo ano, com um vídeo bacana. Pô, que legal, cara. Vamos fazer... Porque eu tava conversando isso com o pastor Kaká, lá do Ministério da Pacientagem do Iguaçu, né? A gente é de uma época, cara, muita coisa mudou. que não é tecnológica,
né? A nossa geração não é a geração da tecnologia. Vinilzão, né? A gente ainda curte o vinil, se puder a gente tem em casa. E a gente tem que aprender a lidar com isso, né? As pessoas acham assim, caraca, o cara é muito inteligente e tal. Mas a gente ainda não consegue, né? Agora que a gente está conseguindo associar a internet, ministério, entender que o Facebook é uma ferramenta que você pode alcançar pessoas que você nem imagina, né? Eu postei um status hoje, né? Eu comecei a voltar a praticar exercícios físicos e eu postei hoje no meu WhatsApp com uma pequena reflexão que recomeçar é muito difícil. Isso também dá uma alusão a governo, né? De você governar as suas emoções, você ser dono das suas emoções. E às vezes a gente fica com medo de recomeçar simplesmente pelo fato do que vão dizer, vai tentar de novo. E eu coloquei isso no meu status do WhatsApp e uma pessoa me mandou um áudio chorando, falando, cara, você não tem noção do como Deus falou comigo. Eu orei essa madrugada pedindo a Deus para que Ele falasse comigo, porque recomeçar é desafiador. Cara, que bacana. Aí eu falei, cara, tecnologia. Isso aí. Você gravou um status ali e as pessoas já recebem. E a gente agora está aprendendo a lidar com isso, né? Isso aí. Eu tô há pouco tempo, comecei a gravar essas lives e já tem muita gente também dando testemunho, falando que foi abençoado. Agora a gente está com algumas pessoas assistindo, depois vai ter pessoas que vão assistir. Sim, isso é bacana, que tem pessoas que estão assistindo agora ao vivo, né? Já quero mandar um abraço para você. E as pessoas que ainda vão assistir. Isso é bacana. Vai dedicar um tempo. Tem pessoas que vão retornar, vão anotar o que a gente falou, vão ouvir aquela música, vão procurar. Sim. Poxa, que música é essa? Música um pouco... não está muito no popular, né? Às vezes não está tocando na rádio, mas a pessoa gosta, se interessa. Faz uma mais conhecida agora? Do Ibope, essa? Todo mundo sabe. Bem diferente das histórias que eu ouvi, a minha história teve um começo no fim. Quando o inferno pensou ter vencido, Jesus tomou a chave que me fez cativo. E esse amor perfeito me fez entender. E diferente das histórias de ver, a minha história Cristo é o mocinho na vida real. O maior vilão sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim. Estar no caminho e não chegar ao fim. Na minha luta do meu eu contra mim mesmo. Os meus gigantes são os meus próprios desejos. O que sai contamina mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para o espelho. Reflete a glória que revela os meus defeitos na vida real. O maior vilão sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim. Estar no caminho e não chegar ao fim. Na minha luta do meu eu contra mim mesmo. Os meus gigantes são os meus próprios desejos. E o que sai contamina mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para o espelho. Reflete a glória que revela os meus defeitos na vida real. O maior vilão sou eu. Na vida real, o maior vilão sou eu. Top, mano. Cara, dá pra gente ficar aqui a noite toda, hein? Ouvindo esse cara aqui. Meu Deus. Se eu pudesse, eu ajudava ele, mas vai complicar. Se eu tentasse ajudar, vai complicar. Gente, então vamos meditar aqui no texto bíblico. Se você tem a tua Bíblia aí na sua casa, aí onde você estiver, por favor,
abra sua Bíblia aí em Lucas capítulo 15. A gente vai falar um pouquinho sobre governo, numa cosmovisão bíblica. Como eu já disse, já adiantei, a gente não vai falar sobre política. Não, nosso propósito não é esse. Nosso propósito não é esse. Nosso propósito é só te orientar dentro da palavra. Claro que a gente não vai conseguir falar sobre tudo, porque a Bíblia começa falando sobre Deus querendo ser, né, diretamente o rei do povo, e aí depois ele abre mão disso porque o povo pede um governante, e aí ele... Porque se a gente olhar por essa visão, no Gênesis, quando Deus ele faz Adão, ele já está mandando ele governar. Deus queria discipular Adão, né? É isso. E que Adão discipulasse a terra, cuidasse da terra, né? Cuidar, governa aqui perfeitamente. Eu estou te ensinando a governar. Isso aí, isso aí. Perfeito. E aí quando a gente fala de governo, a gente não está falando de política. A gente está falando de... a minha igreja, o tema desse ano é 2018, ano do governo de Deus. Governo de Deus. Então, é governo sobre as nossas emoções, sobre as nossas preocupações, né? Então isso não tem como falar desse tema, porque é um tema que abrange muita coisa. Não tem como a gente falar tudo. É verdade. Mas o fato de um homem ter autoridade, autoridade sobre decisões. Muita gente, na minha live, muito adolescente escuta, e muito adolescente passa por muitas questões de escola, faculdade. Qual a questão maior? Na hora de dizer que é cristão, na hora de dizer, não tem convicção, não tem governo sobre isso. O que governa ele é o grupinho, sabe? Ele quer ter um cabelo maneiro porque ele quer fazer parte de um grupinho. Isso, ele acaba sendo governado por influências que não tem nada a ver. Por tudo, ele não governa, ele tem uma opinião própria, o tipo de música que ele gosta, de repente ele não fala, ele prefere dizer que gosta de um tipo de música porque ele quer ser aceito por um grupo. E são essas coisas que governam. E a gente já falou aqui, você estava falando sobre a Decoral, você falou que vai lançar algo diferente no ano que vem. E a gente tem vivido tempo de pessoas governadas pela tecnologia. Quando as pessoas não se governam, deixam que a tecnologia as governe, né? E aí existem diversos pontos que a gente pode falar sobre o governo, sobre governança, sobre autoridade, sobre a pessoa ter uma disposição de tomar as decisões, governar a sua vida, né? Você deve ter passado por isso, que você, do mesmo tempo de igreja do que eu, a gente vive um tempo de pressão na igreja por casamento, né? É verdade. Todo mundo tem que casar. Se você demorar a casar, vai dar problema. Aí você casa, depois que você casa, você é governado para ter filho, porque as pessoas querem que você... Isso. Pô, quando vem? 2 meses depois você já tá... E aí, quando vem? Não espera nem passar a lua de mel, né, cara? Então, assim, a gente não vai conseguir falar sobre tudo, sobre o governo de emoções, governo de grupos, de igreja, de pastores, pastoreado, tudo, essas coisas, a gente não vai conseguir falar, mas eu tenho certeza que sobre um pouquinho aqui do que aconteceu com esse camarada aqui, com esse filho pródigo, a gente vai dar uma pincelada aí, o pessoal vai entender o que a gente tem falado. Vamos lá. Eu vou ler só o versículo aqui 13, porque a leitura é muito extensa e a gente conhece bastante o texto, né? O texto é bem conhecido. Muito conhecido. Então eu vou ler só o versículo 13. O 13 vai dizer assim, ó: poucos dias depois, eu vou repetir porque o pessoal de repente não pegou. Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 13. Então Lucas 15 e 13. Pegou? Vamos lá. Diz assim, ó: poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo, partindo para uma terra longínqua, ali desperdiçou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Vou repetir. Poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo, partindo para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Primeiro que a gente precisa entender dentro desse texto, é que esse texto Jesus está dando uma justificativa para os fariseus e os escribas, que eles estavam murmurando, dizendo que Jesus comia com pecadores e se assentava com pessoas de má fama. E aí Jesus começa a contar 3 parábolas. Jesus vai contar 3 parábolas. Ele conta uma, que é a parábola da dracma perdida. Ele conta outra, que é a parábola da ovelha perdida.
E aí o versículo de número 11 vai dizer assim, ó, e Jesus continuou. Isso daqui já me deixa meio encucado. Por quê? Porque o texto está dizendo, se fosse no bom e velho português, ia estar escrito aqui, ó, e ainda disse Jesus, e continuou dizendo Jesus. Aqui o texto já revela que eles não estavam convencidos ainda. Me parece, Cleiton, que eles não iam contar, Jesus não ia contar mais uma parábola. Mas aí Jesus olha para eles e vê que eles ainda não se convenceram. Jesus vem com aquela parábola que é para matar, aquela que bate na raiz. E aí a gente já pode tirar uma revelação aqui dentro de governo. Por quê? Sim. As pessoas hoje deixam ser governadas para quê? Para convencer os outros. Jesus aqui, quando ele percebe que ninguém estava entendendo, não estava convencido ainda, ele podia ter rateado. É verdade. Por quê? A gente chega, vamos falar claramente para o pessoal entender. A pessoa chega lá na faculdade e aí tem lá aquela aula de filosofia. E a pessoa fala assim, você é crente? Você, sou. Se perguntar a segunda vez, você fala, sou. Diminui. Aí na terceira você, até entrar na faculdade, eu tinha um entendimento. Agora, as coisas melhorou. Já vai tentando se adaptar, sendo governado pelo aquilo que... Isso aí. Só que o texto revela o quê? Que Jesus disse e ainda continua dizendo. E aí, é o primeiro panorama que eu quero trazer para a nossa vida aqui nessa noite, para o povo que está ouvindo a gente. Que a gente tem que dizer e tem que continuar dizendo. Cara, decidiu ser alguma coisa na vida? Porra, vai até o final, cara. É verdade. Tá entendendo? Pô, você quer, decidiu viver de uma forma? Pô, vai até o final. É claro que dentro desse período pode chegar um novo conhecimento, porque nós somos donos da verdade. Mas a firmeza, as convicções, Jesus sabia por que ele se assentava com o pecador. É verdade. E aí não era o jeito que os fariseus olhavam ou falavam dele que mudou isso nele, não. O texto vai dizer aqui que ele continua dizendo. E o exemplo de Jesus é que ele... A aula que ele dá pra gente dentro desse tema é que ele governava tantas suas emoções que ele não deixava aquilo que estava no exterior influenciar naquilo que ele pensava. Então Jesus, quando Jesus fala, Jesus está no controle daquilo que ele está falando. Então ele governa sobre os seus pensamentos. Ele não fala sem pretensão. Ele sabe o que ele está dizendo. Isso aí. Né? Por exemplo, você afirma uma coisa uma vez, você afirma a segunda vez. Tem pessoas que quando vê que a pessoa não entendeu, não, tudo bem, não. Agora deixa eu falar. Não, mas Jesus sabe o que ele está fazendo e por que ele está fazendo. Então é um exemplo de governo sobre os seus próprios conhecimentos. Sim. Jesus não é raso. Jesus se aprofunda e se eles não entendessem ali, Jesus ia continuar falando. Ia continuar falando, isso aí. Se essa parábola aqui não fosse suficiente, ele contava mais umas 10. Sem dificuldade. Sem problema. Mas Jesus não ia mudar a sua opinião. E aí o que a gente tem vivido hoje, que as pessoas têm mudado muito de opinião. E sabe outra coisa também que me assusta nos dias de hoje? Que as pessoas mudam muito fácil de opinião e aceitam muito fácil o que é colocado. Sim, sim. Sabe o que essa geração vive? Uma praga chamada fake news. Porque é tudo aceito muito rápido. Tem pessoas sendo mortas por causa disso. Um tema. Se eu tirar uma foto sua agora e colocar na internet dizendo que você veio na minha casa e me roubou, você tem que procurar a polícia para se defender, porque pode acontecer alguma coisa. E normalmente a calúnia chega mais longe do que a verdade. Que é verdade. Né? Quantas pessoas já sofreram com calúnia, que a calúnia chegou e as pessoas ficam falando a mentira até hoje, sim, sendo que a pessoa já provou que aquilo era uma mentira. Isso aí. E aí, muitos jornais, e a gente precisa falar no sentido amplo e total, muitos jornais acabam se aproveitando disso, colocam título de matéria tendencioso. Não somente tentando atacar a polícia, não somente tentando atacar o conservadorismo da sociedade, mas no sentido amplo, as pessoas se aproveitam disso
Porque essa geração é a geração da tecnologia, mas se tornou uma geração rasa. Forte. É isso aí. Só que Jesus está mostrando pra gente nesse texto é que Jesus, antes de abrir a boca para falar, ele sabia o que ele estava falando. Forte. É isso aí. Então, cara, é isso aqui que a gente precisa entender. Convicção. Primeiro ponto que a gente vai tirar aqui nesse texto sobre o governo, o cara tem que ter convicção. Governar sobre os seus próprios... Isso aí, convicção. Isso aí. Aí, versículo de número 12 aqui, cara, vai dizer, ó: o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte dos meus bens que me pertencem. E o pai repartiu os bens entre os dois. Perceba, ó. O mais moço disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. E o pai repartiu o bem entre os dois. Isso daqui eu tiro uma lição muito grandiosa pra gente agora, cara, nessa noite. O seguinte: perceba que em qualquer versão que você tem esse texto aqui, vai dizer que o filho perde a parte da herança dele. Se ele perde a parte, eu entendo que existia um total, uma totalidade. Sim. Existia algo que era completo, estava completo. Estava completo com a parte daquele filho. Sem a parte daquele filho, estaria repartido, não estaria mais completo. Só que por ser completo, tinha alguém que cuidava disso, porque ele não podia pegar a parte dele e ir embora. Ele teve que ir até o pai e pedir a parte dele para ir embora. Quer dizer, ele estava submisso a uma autoridade em relação aos bens que ele possuía. Sim. Ele estava submisso a um mantenedor. Ele tinha um administrador. Sim. Era dele. Ele fazia parte. Ele era dono também. Só que ele era dono, mas quem administrava não era ele. Ele tinha alguém acima dele que tinha autoridade sobre ele que administrava. E aí a gente falando sobre o governo, esse segundo ponto que nós encontramos aqui é de fundamental importância. Quem é governado ou quem domina o governo, quem é um cara equilibrado, que tem todo esse tipo de domínio, ele precisa entender que ele tem que se subordinar à autoridade. Que acima dele ainda tem alguém. Tem alguém. É isso aí. E aí a gente pode falar sobre igreja, que aí pessoas precisam entender que são submissas a pastor. É verdade. E nem todo mundo vai ser chamado para pastor, cara. A gente precisa entender isso. A gente viveu uma mentira no século XX, que graças a Deus está passando, que agora o povo está pedindo Bíblia. Não sei se você vai visitar a igreja, aí você vê que o povo fica sedento da palavra, está diferentão. Sim. Há um tempo atrás o povo ia na igreja atrás de alguma coisa e ouvia muita teologia da prosperidade. A teologia que você é chamado para ser príncipe, é chamado para ser princesa, Isso. é chamado para ser rico, é chamado para ser chamado milionário, é chamado para ser pastor. E aí o cara fica frustrado na igreja dele porque não se submete à autoridade, ele vai e abre uma igreja na outra esquina. Entendeu? Então isso aqui me faz entender que o desequilíbrio em relação ao governo do filho pródigo começa a desencadear quando ele percebe que ele precisava juntar as coisas dele e sair debaixo daquela governança. Isso mesmo. E sair debaixo daquela autoridade. E aí a gente vive uma geração também que são de pessoas insubordinadas. E aí isso é uma crise governamental para mim. Sim. A gente não vai falar de política, mas a gente já vem ouvindo pessoas dizendo aí que o novo presidente nem assumiu, mas as pessoas vão falando: eu vou ser resistência, eu não vou aceitar, eu não vou fazer da forma que tem que fazer. Nós lemos na Bíblia Sagrada, e isso não é inventação humana, isso está escrito na Bíblia, que toda autoridade é constituída por Deus. Eu entendo dentro da Bíblia que até Naamã, que era inimigo do povo de Israel, foi usado por Deus, ele foi usado por Deus para fazer o povo de Israel passar por um momento de dificuldade. Então, nós precisamos entender que ativismo, insubordinação, não estou dizendo só em relação à política, não. Estou dizendo em relação à igreja. Quantas pessoas são ativistas dentro da igreja, Sim, cara? verdade. São contrários a uma doutrina e em vez de sair da igreja, procura outra igreja, tem uma igreja de cada esquina. Ele fica ali disseminando mal a outras pessoas. Dizendo que não concorda. A pessoa acaba criando um desgoverno
fingindo, né, estar sobre um governo. Então, assim, ser governado, e aí não é uma coisa fácil, é desafiador. É desafiador você entender que aquilo que você tem não te possui. Perdão, aquilo que você possui não é seu. Ou você não pode usar do jeito que você quer, da forma que você quer. Sabe o que aconteceu lá no Antigo Testamento? A Agar está grávida. Só que o que ela está gerando não é dela. Meu Deus. Mas no momento em que ela está gerando, minha pastora prega sobre isso, no momento que ela está gerando, a barriga está crescendo, ela está olhando para a barriga e está vendo Sara ter a barriga crescer. Mas só que não é dela. O que ela está gerando é de Sara, porque Sara é dona dela. Isso. Só que ela acha que por estar aqui é meu. Só que ela não entende que ela só está ali emprestando o ventre. É meu, mas não vai ser governado por mim. Só que ela acha que por estar crescendo a barriga aqui e não estar crescendo ali, ela pode zombar da sua senhora. Meu Deus. Ela acaba sofrendo sanções porque ela não entende que acima dela tem um governo. Porque quem é escravo, ou quem é servo, vamos tratar uma palavra assim, quem é servo não tem vontade própria. Isso aí. Por mais que esteja frutificando aqui, eu vejo um irmão do meu lado que não frutifica, eu tenho que entender que nós dois, e muitas vezes eu estou sob o governo dele, eu estou abaixo, ele que está mandando em mim. E aí a gente pode levar isso para todas as esferas. Todas as esferas. Eu costumo dizer que nós somos como um instrumento, cara. O instrumento, ele não tem governo próprio. Quem governa o instrumento é o instrumentista. Sim. Então, se o instrumento não entender que ele precisa fazer aquilo que o instrumentista manda, ele não vai servir. Ele vai ficar jogado no canto e ele não vai ter mais utilidade. Então, ser governado é desafiador, porém é glorioso. É desafiador e paradoxalmente glorioso. Porque Deus ama quem decide ser governado por quem Deus escolheu para governar. Forte. Forte demais. Aí, ó, continuando o texto aqui, versículo de número 13 e 14, o 13 vai dizer: poucos dias depois, ele juntou tudo, o pai deu, ele pediu, o pai deu. Juntou tudo e foi para uma terra longínqua viver dissolutamente. E aí o 14 vai dizer: tendo gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. Olha só, o versículo 13 vai dizer que ele viveu dissolutamente. O versículo 14 vai dizer que teve fome na terra e ele padeceu necessidade. O 14 também vai dizer que ele gastou tudo. Ele vive dissolutamente, gasta tudo e na terra tem fome. Viver dissolutamente, quem decide? Ele. Gastar tudo, quem decide? Ele. E na terra ter fome, quem decide? Não é ele. Mas tem 3 pesos. 2 ocorre por decisão dele. Sim. E aí, ele padece necessidade por causa dos 3 motivos. Quais são os 3 motivos? Viveu dissolutamente, gastou tudo e teve fome na terra. Só que nos 3 motivos, os 2, o peso maior é a responsabilidade dele. Então eu posso concluir que ele passou fome porque ele não governou direito o que ele já tinha quem governasse para ele. Quando ele cai em si, ele vai dizer: os jornaleiros de meu pai têm abundância de pão. Sim, sim. Só que aí ele vai reconhecer o que você falou aí. Ele reconhece que os servos do pai dele, que não administram os seus próprios bens, quem administra é o pai, tem comida à beça porque o pai sabe administrar muito bem. E ele reconhece que não administrou muito bem. E ele só passa fome porque ele não administra bem. Porque podia ter fome naquela terra, mas se ele tivesse guardado a herança que o pai tinha dado para ele, ele não teria passado essa necessidade. E a gente abre um parênteses, cara. Isso é muito interessante. Viver dissolutamente é uma decisão dele. Dele, sim. Gastar tudo é uma decisão dele. Desgoverno. Sim. Ele está desrespeitando o pai desde o momento em que ele se levantou e pediu que era dele. Sim. Só que ele pode desrespeitar o pai. Ele pode gastar tudo, ele pode viver dissolutamente. E aí a gente leva para o pai, o nosso pai. Só que para todo desobediente que decide levantar e
gastar e viver dissolutamente, existe uma fome na terra longínqua que ainda obedece o Pai. Jesus. Porque a fome só vem no momento em que o nosso Deus quer. Isso aí. Porque quem instaura a fome ali é Deus. Então não importa o quanto ele tenha desobedecido até ali, mas tem alguma coisa que ainda obedece a Deus, que Deus está sob controle. Que é a fome. Forte. Perdão, e a fome vem de encontro no momento em que precisava, no momento exato. Porque se Deus tentou falar com ele não queria ouvir. Sim. Só que, enquanto a desobediência aqui, eu ouvi isso ontem na pregação. Forte. Em volta, Deus está sob o controle de tudo ainda. Deus governa sobre tudo. Isso aí. Inclusive sobre a fome. E aí a gente pode entender que Deus tem os seus métodos de trazer a gente de volta para o seu governo. Quem nasceu para ser governado por Deus, Deus vai usar de todas as maneiras. E eu costumo dizer que os modos de Deus não são tão tradicionais como os nossos. Sim. Porque Deus não tem sentimentalismo com ele. Deus tem propósito. Se é para viver debaixo do governo dele, não importa o que ele vai fazer. Ele vai cumprir o propósito. Isso aí. E esse texto aqui vai estar dizendo que ele gastou tudo. Gastar, a gente remete ao quê? Dinheiro. Remete à vida financeira. Então aqui nós deixamos um ponto para quem está nos ouvindo. Cara, se você gastar tudo, vai ficar sem nada. Verdade. Isso é básico. Isso aqui eu não preciso te mostrar na Bíblia. Tá na Bíblia, mas eu não preciso te mostrar na Bíblia. Preciso te dizer que se você quer não padecer necessidade à frente, aí, me desculpe você que está me ouvindo, que essa negócio aí que aparece na televisão, de Deus esquecendo dívida, de Jesus indo lá e pagando a dívida no banco, esses testemunhos aí, essas orações aí, comigo não pega não, filhão. Comigo é aqui, ó. Gastou, não tem. Guardou, tem. É verdade. Isso aqui é o que está na Bíblia, é o que eu aprendi na palavra de Deus. E a questão do governo de finanças se resume nisso. Quem gasta, não tem. Quem guarda, tem. Versículo de número 16, para fechar. E aí tem a volta do filho para casa, e aí a gente deixa para outra live tudo isso aí. Versículo 16. E desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Versículo 16. E desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Isso aqui eu entendo que existem dois pontos que é falado sobre as alfarrobas. Qual? Que para o filho é para encher o estômago. O texto vai dizer, e desejava encher o estômago com o que os porcos comiam. E para os porcos é comida. Os porcos sim alimentam daquilo. Mas para o filho, enche só o estômago. E minha pastora prega sobre isso. Ela trouxe um ensinamento bacana sobre as alfarrobas, que a gente sabe que é o fruto de uma árvore que ficava perto, normalmente, dos chiqueiros, e elas caíam ali. E esse fruto, é como se fosse uma semente, ela servia para melhorar a carne do porco para quando ele fosse ser morto. Ela automaticamente preparava o porco para a morte. Meu Deus. A carne dele para ficar mais saborosa. Aí já plantava lá de propósito. Então. De propósito. Então, aquilo que ele está desejando para não morrer, vai fazer morrer. Vai preparar ele para a morte. Forte demais. Aí, falando aqui sobre governo, eu entendo particularmente que ele deseja. O texto diz que ele deseja. Então, na verdade, deseja o que ele quer. Sim. Tá certo que ele não faz. O texto não diz se ele come. Mas o texto diz que ele quer. E aí, tem uma coisa que a gente precisa aprender sobre o governo, principalmente o governo de Deus. E completando com o que você falou, fazer o que a gente deseja pode nos levar à morte. Fazer o que a gente deseja
só enche barriga. Verdade. Só tampa buraco. Fazer o que a gente deseja só é uma satisfação momentânea. Ele vai ficar de barriga cheia, mas não vai ser alimentado. Quem se alimenta do que deseja aqui nesse texto é o porco. Sim. O porco come e fica alimentado. Existem algumas coisas que a gente precisa entender que não passa de comida de porcos. E se a gente decidir por esse caminho ou desejar esse caminho, a gente vai encher a barriga de porcaria. E aí eu entendo, Jonathan, que quem está no caminho da desobediência, cara, não consegue ter essa sensibilidade, não consegue distinguir aquilo que é pro porco e aquilo que é pra ele. E ele vai comer aquilo que vai achar que aquilo ali. Ele vai desejar o que é do porco. Ele não consegue ter a noção de que aquilo que ele está desejando é de porco. Isso aí. Porque ele decidiu trilhar um caminho estranho aos olhos do Todo-Poderoso que governa sobre todas as coisas. Verdade. Então, ele decide sair do governo do Pai. É ele quem decide. Isso aí. E aí, eu sei que você vai chegar lá. Se é ele quem decide sair, ele tem que decidir voltar. É isso aí. Ninguém vai tomar essa decisão por ele. É isso aí. Deus pode até usar a fome, que ainda está sob o governo dele. Mas quem tem que levantar e voltar, não é o Pai que tem que fazer isso. E aí, para fechar, é isso que a gente precisa entender. Jesus conta 3 parábolas. A primeira parábola é da dracma perdida, a segunda parábola da ovelha perdida e a terceira parábola do filho pródigo. A dracma é um objeto. A mulher vai à casa, arruma tudo para encontrar. A ovelha é um animal irracional. Então, o pastor tem que largar as 99 e ir atrás. Mas a terceira parábola é do filho pródigo. E aí eu tenho um conselho para os filhos que me ouvem nessa noite. Filho que por algum momento se afastou, deixou o governo de Deus. O filho, o texto vai dizer que caindo em si, voltou para a casa do pai. Caindo em si disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu que pereço necessidade? E ele volta. E ele volta com as suas próprias pernas. Da mesma forma que ele saiu, ele volta. Arrebentado, chateado, machucado, triste. Mas ele volta. E aí, é isso que eu tenho como conselho na sua vida nessa noite. Se qualquer área da sua vida está desgovernada, bagunçada, ainda existe um Senhor, um Pai, um dono, que quer colocar a sua vida em ordem, quer colocar as coisas no devido lugar. Seja financeiramente, seja fome, seja necessidade que você esteja passando, seja angústia, seja vazio de alma. Nós estamos aqui, nós paramos. Depressão, você não governa mais sobre as suas emoções. Isso aí. Você só quer ficar em casa, síndrome do pânico. Deus governa sobre todas as coisas, todos os sentimentos. Reservamos esse tempo aqui para te dizer que existe um governante. Nós estamos aqui porque temos um governante. Você olha pra gente e fala assim: pô, porque o Jonathan está de pé? Porque o Cleito está de pé? Porque nós temos governante. Verdade. E é esse governante que nós queremos te apresentar nessa noite, em nome de Jesus. Então, caia em si, cara. Coloque em ordem aí os seus governos. Domine a si próprio. Tenha autodomínio. E retorne para os braços do Pai. Deixe o Pai governar a sua vida. Eu quero orar por você. Depois que eu orar, o Cleito vai fazer um louvor aí e a gente vai estar encerrando. Eu agradeço de coração você que nos escutou nessa noite. Nós vamos estar fazendo propaganda aí de outras lives aí. Espero que o Peito aceite esse convite de novo para estar com a gente, tá? Você que está nos ouvindo aí, muito obrigado. Deus te abençoe. E feche os seus olhos, vamos orar comigo, que eu vou pedir que o governo de Deus entre dentro da sua casa. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus,
por nós conseguirmos reservar esse tempo para Ti, nós falarmos do Teu amor, da Tua graça, da Tua presença, Pai. E Deus, nós estamos aqui, ó Pai, porque nós somos governados por Ti, Deus. E nós Te agradecemos, Senhor, porque nós temos um governante. E esse governante, Pai, és Tu, Deus. Esse governante não nos deixa só, não nos deixa desesperado. Assim como a Tua palavra disse, lançai sobre mim toda a vossa ansiedade, que eu tenho cuidado de vós. Não olhar para os lírios do campo, não plantam, não colhem, mas sempre tenho que comer. Deus, nós Te pedimos, Pai, abençoe-nos, ó Deus. Seja o nosso governador, Pai. Governe-nos, ó Deus. Aonde estiver alguém me ouvindo, Senhor, nessa live, assistindo essa live, seja no momento que for, Deus, eu Te peço, Pai. Toma o Seu filho agora e dê governo. Dê governo a essa pessoa que ouve essa live, Pai. Deus, dê governo, Deus. Mostra o caminho, a direção. E a oração que eu Te faço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Não entendo o meu próprio agir. Sem a graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem a graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na Tua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a Tua casa. Se você estiver aqui governando, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de Ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em Tua presença, o meu viver é transformado e reina. Meu Espírito sobre a carne.